ali para conversar. Eu quero... Boa tarde a todos novamente, presidente, senhoras e senhores. Ai, vim correndo. Vamos fazer junto com o coração. Eu quero, nesta tarde, Você tá novo, cansado desse... falar dos contratos que existem entre as construtoras, em especial hoje da MRV, em Belo Horizonte, que no meu entendimento ele é um contrato nocivo, ilegal, pode abrir o contrato, e abusivo. Eu trouxe hoje um contrato e aí pode colocar o nome, que é um contrato da minha esposa, de uma compra de um apartamento da MRV em Belo Horizonte. Dá para aumentar? Está ali os dados do contrato. Pode passar para a próxima página, por favor? Pode passar, tal, isso aí é só para... Tá. Aí vamos lá. Começa o contrato na cláusula 4ª. Passa mais uma folha. Isso. Diz o seguinte: quem compra um empreendimento, se atrasar um dia do pagamento, ele vai cair ali nessa cláusula 4.2, que é a impontualidade do pagamento de qualquer das prestações referidas no quadro resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades. Pode passar mais uma folha. A penalidade é o seguinte, lá em cima: juros de 1% ao mês do valor da prestação, multa de 2% calculado sobre o valor da prestação em atraso atualizado, ou seja, 3%. Se eu tenho uma prestação de R$1.000, eu vou pagar aí R$30 de atraso. Tá bom, até aí tudo bem. Atrasou o pagamento, tem que pagar. Essa é a obrigação do contratante ou do comprador do imóvel. Mas aí que começam os problemas. Se o comprador atrasar, ele paga juros diário, paga multa e paga juros. E se a construtora atrasar? E aí, pode passar mais um pouquinho? Nós chegamos lá na cláusula 5ª. Olha o que diz, cláusula 5ª, da entrega e emissão de posse. Aí o terceiro parágrafo, que é o que nos interessa, diz o seguinte: independente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra pode ser prorrogada por até 180 dias. Ou seja, sem motivo nenhum, o atraso pode ser até de meio ano, ou 180 dias. Então vamos dizer que o construtor ele fala assim: olha, eu não vou entregar agora, eu vou começar uma outra obra, porque aí a maioria dos contratos do apartamento são vendidos na planta. Esse tipo de obra, 100% deles é vendido na planta. Eles constroem com o dinheiro do contratante ou do comprador. Então eu não vou investir agora nesse acabamento, não. Eu vou começar uma nova obra e vou atrasar 6 meses. A MRV, no caso, ele pode. E o que acontece com ela? Nada. Nós vimos anteriormente que o comprador ele paga juros e multa se atrasar um dia. E para piorar a situação, está ali, ó. Na superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil e com jurisprudência dominante, eu li quase mais de 150 jurisprudências para poder falar disso, essa tolerância, pasmem, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores ouvintes, essa tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado. A construtora pode atrasar o tempo que for, e aí vem a discussão. O que é caso fortuito e o que é força maior? Eu entendo que é o seguinte: ora, há uma greve da construção civil como aconteceu em 1979 em Belo Horizonte, do tempo do presidente ali. Eu não era nascido. Não era nascido. Há um problema no Brasil de falta de cimento. Há um problema grave, por isso se chama força maior. Agora, as construtoras estão entendendo como força maior? Ah não, porque tem um polo de crescimento em Belo Horizonte, e a gente não acha pedreiro, e a gente não acha servente. E aí o tempo que a construtora pode ficar sem entregar é indeterminado. Eu estou com uma reclamação aqui, que foi condenada uma construtora pelo STJ, que uma construtora atrasou 10 anos
10 anos para entregar uma obra. Não, eu estou dentro da lei. Não está dentro da lei. Está dentro do contrato. E aí eu vou passar para Vossa Excelência e depois vou falar um pouco do contrato. Não, eu quero parabenizá-lo mais uma vez. Já se torna rotina, né? Eu vim aqui parabenizar Vossa Excelência. Mas, meu amigo, existem abusividades no Brasil, no mercado de consumo. Em relação à construtora, essa terminologia nem cabe. Nem cabe. Porque você imagina que, por tempo indeterminado, joga no vazio. Não há como prever se o consumidor, cidadão, receberá esse apartamento e tudo. Aí, Cabo Júlio, nobre colega, entra a questão do aluguel. O pobre coitado infeliz que comprou o apartamento vai ficar pagando o aluguel e depois vai brigar na justiça para rever tudo aquilo. Eu não sei quando é que vai parar. Você sabe quando é que vai parar? Vou falar. Quando os legisladores, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, que não é, a gente nem considera legislador, mas quando nós todos tivermos a coragem de enfrentar o poder econômico das construtoras. Porque de conversa eles adoram ficar no PROCON, no juizado. Então eles, olha lá, o absurdo, né? Prorroga-se por tempo determinado. Caso fortuito e força maior. Meu gato morreu. Quem diz que isso aí não é força maior? Eu amo meu gato. Então, eu estou levando ao extremo para mostrar a situação ridícula que o consumidor se encontra. Agora, eu vou deixar uma pergunta para Vossa Excelência fazer a análise. Com todo o bom senso que Vossa Excelência tem. A quem interessa isso? E por que não se enfrenta as construtoras em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil? Fazem o que querem, lesam milhões de consumidores. Obrigado. E eu vou dizer para Vossa Excelência uma coisa escandalosa. Uma construtora foi condenada a indenizar um comprador. E olha o que a construtora alegou na sua defesa, hein? Esse processo chegou ao STJ, e o STJ confirmou a condenação. A empresa diz o seguinte: segundo a empresa, contestou a decisão do Tribunal Estadual, alegando que os simples palavras da construtora, que o simples descumprimento do contrato não justificaria a indenização por danos morais. Isso aqui está na defesa, está nos autos legais e oficiais da construtora no STJ. Olha que absurdo. E agora eu quero voltar um pouquinho aqui, que é onde Vossa Excelência é expert, que é o Código de Defesa do Consumidor. Aí o Código de Defesa do Consumidor diz assim, artigo 39, das práticas abusivas. Aí está aqui o inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação. Qual é a obrigação nesse contrato? A entrega do bem. Ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Quando o contrato, e aí tem um outro problema que, no meu entendimento, está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. O contrato é de adesão. Você só coloca o nome e os seus dados. Você não pode discutir uma cláusula. Quer comprar é assim, não quer comprar? E aí, senhoras e senhores vereadores, essa relação entre a construtora e o comprador particular é uma relação privada. Nós poderíamos dizer assim, olha, não é problema do PROCON, não é problema judiciário, não é problema do poder público. Eles dois negociaram. E o contrato faz lei entre as partes. Uma vírgula. Quando esse contrato entre as partes, ele fica oneroso demais para uma delas, ou quando há um desequilíbrio entre esse contrato, aí o Estado é chamado a intervir na parte hipossuficiente. Aí Vossa Excelência que foi chefe do PROCON. O Estado, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para regular esse abuso nos contratos entre pessoas de direito privado. Aí diz aqui, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação, que é entregar o apartamento. Isso é cláusula abusiva. O contrato de adesão, assinou? Bem. Ah, mas eu queria dizer que você podia colocar uma data. Não vendo assim. Aí tem ainda no artigo 51 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, que aí eu quero ler para Vossa Excelência aqui, no parágrafo 1º, que dá das cláusulas abusivas. Inciso seguinte. Bem, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que restringem
direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de modo a ameaçar o seu objeto, o equilíbrio contratual. Se a gente pesquisar na internet sobre reclamações de consumidores com tenda, MRV, que são as mais populares, a gente fica abobado. O povo não está nem aí, eu atraso, vai atrás do seu direito. E aí o cidadão paga aluguel, deixa de entregar e fica por isso mesmo. Eu acho que tem aqui um Reclame Aqui, que é um site de reclamação. Diz assim: sou mais um, abre aspas e fecha aspas. Feliz, você me falou em feliz, proprietário de imóvel próprio, que não consegue assumir a posse. Pode tirar o contrato aqui? Pode tirar. Pode tirar o contrato. Sou mais um feliz proprietário de imóvel próprio, que não consegue assumir a posse do imóvel por tal descaso da MRV Engenharia. Em 5 de dezembro de 2007, comprei um imóvel na planta para entrega em agosto de 2009. Ou conforme cláusula 5ª do contrato, poderá ser prorrogada por mais 180 dias. Na superveniência de caso fortuito, e vai falando. Aí ele diz em 2010, um ano depois, passados 6 meses e mais um ano. Até a presente data não fui informado pela MRV Engenharia o motivo do atraso na entrega do imóvel. Aí, para piorar, sem entregar o imóvel, eles fizeram uma Assembleia Geral Ordinária. Onde, nós não entregamos ainda porque não saiu a BITS. Olha o que eles estão fazendo. Nós estamos falando de entrega. E aí, para piorar, diz o seguinte: bem, eu não sei quando vou receber o meu imóvel, eu já paguei, já venceu o prazo, e aí aconteceu o que Vossa Excelência falou. O cidadão diz assim: eu não sei a quem recorrer. Vai brigar com uma empresa dessa? Isso é culpa nossa. É culpa nossa, poder público. É culpa nossa, PROCON estadual, PROCON municipal. É culpa nossa. E a gente vê vendendo, o empreendimento ele é vendido na planta e vende rápido. Agora, na hora de comprar, todos nós, nós compramos esse imóvel na planta, como forma de investimento para a família. E ficamos animados quando compramos, mas não sabemos quando vão receber. E aqueles que já pagaram e não recebem. Então eu acho que nós precisamos sim. E aí o que acontece? E aí eu quero defender aqui o projeto do Léo, que eu não sei nem onde está parado esse projeto. Que aí diz o seguinte: olha, enquanto não entregar esse, não pode construir outro. Não pode. Aí eu quero ver se alguma construtora vai atrasar. Duvido. Duvido que vai atrasar. Porque vai construindo e vai vendendo e não vai entregando e continua e dane-se para quem não recebeu. Aí vem aqui um cidadão do Sinduscom e fala assim: não, mas nós não podemos fazer isso porque tem um pool imobiliário e está faltando pedreiro, está faltando servente. Como é que vocês vão fazer para esse ramo? Quer dizer, a construtora não pode ter prejuízo, porque não pode parar a sua obra. Mas o coitado do consumidor, que entrou no financiamento pagando R$500 por mês, para ter a sua casa, se programou, às vezes vendeu o que tinha para poder entrar numa casa, ou para terminar de pagar. Ele pode esperar, ele pode ter prejuízo, ele pode pagar aluguel. Então, gente, às vezes parece que esse caso não existe. São tantas centenas de milhões de pessoas com esse prejuízo. E essas grandes empresas, aí a MRV tem dinheiro para bancar um time, para bancar o outro faz parte da sua publicidade. Mas às vezes não tem dinheiro para terminar uma obra, para entregar de quem já pagou. Então eu acho que nós, Parlamento Municipal, nós temos que fazer a meia-culpa, assumir essa responsabilidade e criar uma legislação mais rigorosa para que essas grandes empresas parem de dar um tombo no pequeno comprador de um imóvel que compra com todas as suas economias, às vezes da vida inteira, para comprar um imóvel próprio e sair do aluguel e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos atrasado por causa de grupos irresponsáveis como esse. Obrigado, presidente.